Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Pré-Cálculo. Hoje eu vou ensinar para você o básico sobre domínio de funções. E depois desse vídeo, eu tenho certeza que isso não vai mais ser problema para você, mesmo que se trate de funções como essa que você está vendo aí na tela. Se eu fosse você, eu não saía daí. Eu volto rapidinho. Olá, eu sou o professor Marcelo Gama, criador do projeto Quero Aprender Cálculo. Se você realmente quer aprender cálculo, então você está no lugar certo. Então aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal, clica aí no sininho para ativar as notificações, que é para você não perder nenhum vídeo da série Pré-Cálculo. E se você estiver precisando de ajuda, entra lá no nosso grupo facebook.com/grupos/Quero Aprender Cálculo, coloca lá a dúvida que você tiver e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Então chega de conversa e vamos para o vídeo. Normalmente, quando a gente trabalha com funções, e principalmente quando você quer fazer alguma aplicação disso em cálculo, é comum a gente trabalhar com funções reais. Ou seja, são funções onde o domínio é o conjunto dos números reais, ou um subconjunto dele, e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. O que acontece é que muitas das vezes você tem restrições sobre os números que você pode usar na função. Essas restrições elas costumam ser de dois tipos. As restrições podem estar nos denominadores, ou seja, você sabe que em matemática é proibido você ter denominador nulo. Então, a gente diz que você tem uma restrição no denominador e você precisa garantir que o denominador seja diferente de zero. Então, esse é o primeiro caso. Um outro tipo de restrição que aparece é que você é proibido de utilizar números negativos dentro de uma raiz com índice par. Ou seja, encontrou uma raiz de índice par, o radicando, ou seja, aquela expressão que está dentro da raiz, ela é obrigada a ser maior ou igual a zero. Não pode ser negativa. E eu vou te explicar rapidinho por que isso acontece. Vamos supor que você queira calcular a raiz cúbica de menos 8. Ou seja, você está trabalhando aqui com a raiz de índice ímpar. O índice aqui é o 3, ok? E aí, o que é raiz cúbica de menos 8? É um número que, elevado à terceira, é igual a menos 8. E aí, você sabe que se você elevar 2 à terceira, você obtém 8. Então, que tal tentar menos 2 à terceira? Aí sim, você obtém menos 8. Ou seja, você não tem problema nenhum quando você usa índice ímpar, porque você pode trabalhar tranquilamente com números positivos, não tem problema nenhum. E números negativos, basta você usar o expoente ímpar que você obtém aquele número que você está querendo aqui dentro da raiz. Porém, quando você usa índice par, vamos tentar aqui a raiz quarta de menos 16. Aqui o índice é par, 4. O que acontece? Você vai tentar encontrar um número que é elevado à quarta, dê como resultado menos 16. Se você elevar 2 à quarta, você obtém 16. Então, não dá aqui. Você pode tentar menos 2 à quarta. E aí você sabe que, para elevar um número à quarta, o que você tem que fazer é repetir ele 4 vezes. Eu estou fazendo detalhadamente para você entender o que acontece com os sinais dessas expressões. E aí, esses dois sinais aqui, quando você multiplica, você obtém mais. Não é isso? Na multiplicação, sinais iguais dá positivo. Da mesma forma, esses dois aqui também dá positivo. E aí o resultado final, já que fica tudo positivo, você tem mais 16, que é diferente do que você queria, que é menos 16. Ou seja, sempre que você trabalhar com índice par, você vai agrupar aos pares, né, os sinais de menos, e o resultado final vai ser positivo. Então, não tem como você obter número negativo trabalhando com expoente par. E daí é impossível você encontrar um número que é elevado à quarta de menos 16. Nos dois casos, você não consegue. Ok? Então, a gente diz que esse número aqui não pertence ao conjunto dos números reais. É impossível você calculá-lo dentro do conjunto dos números reais.
Bom, tendo em mente essas duas restrições, a gente vai partir para o cálculo do domínio daquela função que você viu na tela inicial. Primeira restrição, denominador não pode ser nulo. Segunda restrição, radicando dentro de uma raiz de índice par, tem que ser maior ou igual que zero. Bom, então aqui está a função cujo domínio será determinado. Você pode observar que essa função é composta de 4 parcelas e eu separei aqui e vou analisar o que acontece com cada uma delas. A primeira parte você tem 7 dividido pela raiz quadrada de x. Então aqui acontece uma coisa interessante. Primeiro, essa expressão raiz quadrada de x está no denominador. Então ela é proibida de ser zero. Por outro lado, o x está dentro de uma raiz. Então ele tem que ser maior ou igual que zero. Então a gente tem aqui maior ou igual que zero por causa da raiz e diferente de zero por causa do denominador. Essas duas coisas me dizem o quê? Que o x é obrigado a ser positivo. Ok? Maior ou igual que zero, mas não pode ser zero. E aí o que você vai fazer? Cada vez que você encontrar o intervalo ao qual o x pertence, você vai desenhar a reta numérica, a reta dos números reais, e tentar representar aqui o intervalo que interessa para você, para que esse pedaço da função seja definido. No nosso caso aqui, você coloca 0. E aí, o que acontece? Nós queremos x maior que zero. Então, essa bolinha aqui em cima da reta representa o espaço onde ficaria o zero, onde eu vou representar o número zero, só que o zero não faz parte da nossa expressão, então deixa ela aí em branco. E destaca somente a parte da reta onde x é maior que zero. Vamos para a segunda expressão. Aqui a gente sabe que tem uma raiz de índice ímpar. E a gente viu um exemplo anteriormente que raiz de índice ímpar não tem nenhum problema com relação a sinal. Você consegue encontrar a raiz de índice ímpar sendo número positivo ou negativo. Então aqui você pode dizer que x é um número real qualquer. A gente escreve x pertence aos reais, qualquer número real serve. Bom, como a gente não tem restrição aqui em raiz de índice ímpar, não tem a menor necessidade de você representar em uma reta. Terceira parte da função. Agora, você tem o numerador x mais 5, não tem nenhum problema, o numerador pode assumir qualquer valor, positivo, negativo, zero. Porém, o denominador a gente já viu que tem que ser diferente de zero. Então, aqui você tem x ao quadrado menos 9, diferente de zero. Ou seja, x ao quadrado diferente de 9. Ou melhor ainda, para que x ao quadrado seja diferente de 9, x tem que ser diferente de 3, não pode ser 3, também não pode ser menos 3. Então, a gente aqui tem duas restrições. E aí a gente pode representar novamente, na reta dos números reais, essas duas restrições que nós encontramos. O menos 3 aqui, aí você tem o zero, à esquerda do zero fica o menos 3, e à direita do zero eu vou representar o 3. E aí o que acontece? Você não quer esses dois números, então você não preenche essas duas bolinhas aqui. Ela vazia significa que o número não vai ser contado. E aí você quer qualquer número. Você só não quer que seja 3 ou menos 3. Então você pode preencher aqui todos os pontos da reta, com exceção desses dois. Ok, está feito. Finalmente, a gente chega na última parte da função. Agora você tem uma raiz de índice par. E a restrição é raiz de índice par. O que está dentro da raiz, ou seja, o radicando, não pode ser negativo. Pode ser zero ou pode ser maior que zero. Negativo não. Então, você escreve 15 menos 3x maior ou igual que zero. Você também pode dizer que 15 maior ou igual que 3x, passando o 3x aqui para a direita, ou seja, você pode dizer aqui que 3x é menor ou igual que 15, e se você divide tudo por 3, o x menor ou igual que 5. E aí você novamente precisa representar esse intervalo no conjunto dos números reais. Você desenha aqui novamente uma reta, à direita do 3 você tem o número 5, observe que agora você tem menor ou igual, então você, por causa do igual, você quer incluir o número 5.
E aí você inclui, simplesmente fechando aqui a bolinha para representar que o número 5 faz parte do intervalo que você está interessado. E aí você destaca somente os valores menores que 5. São todos os valores à esquerda do 5. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. Bom, está aí representado. Agora, finalmente, nós vamos procurar aqueles valores de x que servem para as três situações. Ou seja, um valor de x que pode ser substituído nessa primeira parte, que não causa problema, na segunda e também na terceira. Então, a gente começa desenhando a reta dos números reais, novamente. E aqui é a operação que a gente chama de interseção de conjuntos. Você aqui tem representado um conjunto, segundo conjunto, terceiro conjunto, e você quer saber quais são os valores que pertencem aos três conjuntos. Se pertencer ao primeiro, significa que ele não causa problema na primeira função e assim por diante nas outras. Então vamos lá. Eu costumo destacar aqui os valores que eu encontrei. O menos 3. Também foi encontrado o valor 0. Também foi encontrado o 3. E também foi encontrado o valor 5. Então, são com esses valores que nós vamos trabalhar. Perfeito? Vamos lá. Vamos analisar cada um desses valores encontrados. O menos 3, ele pertence a todos os três conjuntos? Vou chamar aqui de primeiro, segundo, terceiro. Não. Infelizmente, o menos 3 não faz parte desse segundo conjunto, nem do primeiro. Então, ele não vai ser incluído na solução final. Ele fica aqui com a bolinha branca. O 0. O 0 faz parte desse terceiro conjunto. O 0 faz parte do segundo, mas o 0 está aberto aqui, ele não faz parte do primeiro. Então, ele também não faz parte da solução final. X igual a 3. Ele não faz parte desse conjunto, embora ele faça parte do terceiro e também do primeiro, mas ele não está aqui, então ele não pode ser incluído na solução final. Deixa a bola branca. Já o 5, a bola está fechada, ele pertence a esse terceiro conjunto. Ele também faz parte desse e ele também faz parte desse. Então, você pode fechar a bolinha aqui para indicar que o 5 faz parte da tua solução. Então, primeiro você descreve os números que fazem parte da solução. Agora vamos descobrir os intervalos. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Vamos ver o que acontece com cada um deles. Esse primeiro intervalo, à esquerda do menos 3, ele faz parte desse terceiro conjunto, faz parte do segundo, mas não faz parte do primeiro. Então, por conta disso, ele não entra na solução final. O intervalo entre menos 3 e 0, você vê que ele não faz parte do primeiro conjunto, então ele não entra na solução final. O intervalo entre 0 e 3, ele faz parte desse conjunto, faz parte do segundo e faz parte do primeiro. Então, você pode tranquilamente colocar esse intervalo de 0 a 3 como parte da solução final. O intervalo entre 3 e 5, ele faz parte do terceiro conjunto, ele faz parte do segundo conjunto e ele faz parte do primeiro conjunto. Então, ele faz parte da solução final. Ainda falta analisar os valores à direita do 5. Os valores à direita do 5 fazem parte desse conjunto, o primeiro, fazem parte do segundo, mas observe que aqui no terceiro não foi destacado nada depois do 5. Então, como ele falta em um dos conjuntos, ele não entra na solução final. Sobra para a gente esse intervalo aqui. Para finalizar, você precisa escrever qual é o domínio dessa função. Nós temos uma representação gráfica, agora a gente vai escrever o conjunto. Bom, você pode dizer, então, que o domínio da função f, dado anteriormente, é o conjunto de todos os números x pertencentes aos números reais, de forma que o x tem que fazer parte desse intervalo. Então, é qualquer número entre 0 e 5, com exceção do 3. Como é que se escreve entre 0 e 5? Note que o 0 não faz parte da solução. A bolinha ficou aberta aqui. Então, você vai dizer que o x pode ser qualquer número entre 0 e 5, não incluindo 0, mas incluindo 5, está aqui o sinal de igual, e
Você não fechou a bolinha aqui no 3, então x tem que ser diferente de 3. Então estuda com calma isso que eu acabei de fazer, porque a maioria dos problemas de domínio de funções envolve esse tipo de raciocínio e essas duas restrições que a gente aprendeu. E isso com certeza vai ser muito útil para você quando estiver estudando cálculo. Bom, então é isso. Não se esqueça de se inscrever lá no canal para que você não perca os próximos vídeos da série Pré-Cálculo. Foi um prazer dividir esse conhecimento com vocês. Um abraço e até a próxima.